Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o lançamento mais aguardado do ano. Nós vamos falar sobre o Jardins Residencial Resort. Eu sou Pedro Fonseca, corretor de imóveis há quase 15 anos, apaixonado pelo mercado imobiliário, sócio proprietário da Rede Mais Imóveis. Inclusive, já aproveita e nos siga no Instagram, @Rede Mais Imóveis. Nós temos como objetivo hoje falar de forma muito objetiva, clara, mas também informativa sobre este empreendimento que tem dado o que falar na região de Contagem. E para isso eu convidei um grande amigo para esse bate-papo. Ele é empresário, é investidor, eu preciso até ler o currículo dele aqui. É corretor de imóveis há quase 12 anos, é especialista em loteamentos, é coordenador de projetos e lançamentos, tanto na região metropolitana de Belo Horizonte, como em todo o entorno, em muitas cidades de Minas Gerais. E, inclusive, ele tem vários projetos em muitas outras cidades em andamento. Eu estou falando com ele, Guilherme Cury. Seja muito bem-vindo. Uma apresentação dessa aí, eu vou ficar até me achando aqui agora. Inclusive, deixa eu te interromper. Eu tenho certeza que se você já olhou algum lote na região metropolitana de Belo Horizonte, seja para comprar, seja para vender, se em algum momento, nos últimos 12 anos, você teve algum interesse, alguma intenção de compra ou venda de loteamento, pode jogar na sua agenda, que muito provavelmente você tem um contato desse cara aqui. Se não tem, perdeu a oportunidade já. Né? Fala pra gente, Cury, como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Como que a gente faz contato hoje com o Guilherme Cury? Perfeito, cara. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Você sabe que eu sou fã de podcast, né? Jota que se cuide, tô chegando. E, cara, minhas redes sociais são bem devagar a princípio, né? A gente foca muito nos projetos, mas tem a minha rede mesmo, que é eu.cury, que é o Instagram. Eu.cury. Eu.cury, acho que não tem muito Cury. Meu nome é Guilherme Cury, mas ninguém conhece como Guilherme mais, né? Agora é só Cury. Então, eu.cury, no mais, dos imóveis mesmo, Cury Corretor. Então, são as duas redes sociais aí para poder me encontrar hoje. Ok, a gente vai focar aqui, gente, nesse bate-papo a respeito do Residencial Jardins, mas fica até o final, porque o Cury está trabalhando outros projetos paralelos muito interessantes, que ele vai dar uma palhinha para a gente aqui. Então, fica até o final com a gente, porque vai ser muito interessante. E eu falei aqui que esse podcast, a nossa intenção, na verdade, é ser muito claro, ser muito objetivo, né? A gente quer ir direto ao ponto, também quer trazer informações. Tem muita gente falando desse projeto em Contagem, muitos clientes, são muitos corretores, são muitas pessoas, muitas especulações, onde fica, quanto custa, quando entrega. Então, a gente quer trazer o máximo de informações aqui, mas de forma muito clara, que não seja cansativo para você também não pular esse vídeo. Fechou? Perfeito, vamos lá. A gente pode começar, então, indo direto ao ponto. Preço. Vamos falar de preço. Muito se tem falado sobre o Jardins Residencial, sobre um empreendimento de alto padrão, de alto nível em Contagem. Sim. Eu, particularmente, quando as pessoas me perguntam, eu tenho definido o empreendimento da seguinte maneira: Contagem nunca viu nada igual. Contagem nunca viu nada igual. Eu estou aqui há pelo menos 15 anos trabalhando como corretor de imóveis, mas conheço praticamente todos os empreendimentos que existem na região e eu posso afirmar, não existe nada igual. Então vamos falar de preço? Perfeito. Cara, eu ouso dizer que não só Contagem, mas tipo a região de Belo Horizonte, né? A gente fez vários lançamentos, Lagoa Santa, Alphaville, que é a que todo mundo conhece, né? Nova Lima. E eu acredito que naquela região a gente não tem algo no nível do Jardins hoje, viu? Então é um produto que realmente vai dar o que falar mesmo, né? Quando ficar pronto, então, aí... A expectativa, para você que está assistindo esse vídeo, a expectativa é de 100% de vendas no lançamento. Mas antes, eu acho importante a gente aqui, de forma resumida, falar para vocês o que é o Jardins Residencial Resort. Acho que é importante a gente, de alguma maneira, falar para vocês, antes da gente entrar nesses tópicos pontualmente, o Jardins Residencial Resort é um loteamento, é um condomínio de lotes, não é isso, Cury? Esqueci de falar, inclusive, o Cury ele é especialista em loteamentos. Então, a melhor pessoa para poder falar com a gente hoje a respeito desse assunto. Ele é 100% loteamento, e ele já faz isso há mais de 15 anos. Então, eu acho importante resumir para vocês que o Jardins é um condomínio fechado de loteamentos com lotes a partir de 525 metros. O menor lote que a gente vai ter no condomínio é de 525 metros quadrados. E o nome já introduz a respeito do que vai ser entregue, né? É um resort, e eu vou pedir aqui o diretor para colocar para vocês as imagens, ou até mesmo um vídeo para vocês
terem uma noção do que é que vai ser entregue. Mas vamos falar de preço. Hoje, na realidade, a gente trabalha com uma linha de tabela, não é isso, Cura? Explica para a gente o que é isso, linha de tabela. A gente tem um preço base, né? Que é a partir de. Então, a partir disso para cima tem a variação. O que vai variar? Qualidade de lote, localização, tamanho também influencia, né? Uhum. Então, hoje, a partir de é uma linha de trabalho, linha base, né? Então, nós temos aí lote de 525 metros até 1.000 metros. Então, tem várias opções, né? A gente tem para todos os gostos aí. Ok. Eu acredito que muita gente que esteja nos assistindo tenha, de alguma maneira, algum entendimento a respeito de preço de lotes, de imóveis, enfim, na região de Contagem. Talvez você já até está, de alguma maneira, procurando imóveis ou procurou nos últimos anos. E uma coisa que talvez eu possa dizer aqui, você que é o especialista e vai me corrigir se eu estiver errado, mas hoje, um lote de bairro na região de Contagem, em um bairro não tão comercial, hoje a gente tem praticado em um lote de 360 metros quadrados, que é o padrão, né? Basicamente o padrão. Quando encontra agora, né? Quando a gente consegue encontrar. Mas em um bairro não tão comercial em Contagem hoje, eu tenho visto uma média praticada no mercado de R$ 1.000 a R$ 1.300 o metro quadrado de um lote hoje. Um terreno hoje, e que não seja não necessariamente um terreno plano, ok? Em um bairro não tão comercial. E eu tenho visto, e você pode dar um Google aí, pode confirmar essa informação agora, mas eu tenho visto muitos lotes na faixa de R$ 450 mil, na faixa de R$ 480 mil, um lote de 360 metros quadrados em um bairro comum, um lote de rua, sem toda a infraestrutura que um resort vai entregar. Você tem percebido que é basicamente isso mesmo? Cara, basicamente isso e o detalhe, né? Achar um lote grande hoje é difícil. Então, os lotes, grande maioria, em bairros melhores, são lotes de 200 metros, né? 250. Já é um lote bom. A gente vê hoje apartamento bom de 100 e poucos metros. Então, numa casa, num lote de 250, tem a possibilidade de fazer uma casa muito boa. Então, quando você sobe para um nível de 425 metros, 500 metros, até o 360, né, que era o padrão de antigamente, a gente vê que consegue ter casas bem melhores, né? E hoje a maioria dos bairros tem vindo até com fracionamento, né? Tem bairro que permite, então um lote de 360 metros divide em dois, que é 180 metros para cada. Então é o padrão da maioria dos bairros que a gente tem. E no metro quadrado até acima, né? 1.500, chega a ter R$ 2.000 de metro quadrado. Então a gente pode afirmar que parte desse preço, que como corretor de imóveis eu considero já um preço alto para um lote em um bairro não comercial, se dá por conta da falta, né? Por conta da baixa da oferta, né? Mesmo. Ok, então vamos direto ao ponto. A gente já passou para vocês alguns dados aqui importantes. E antes mesmo de entrar nos detalhes desse empreendimento, a gente já quer entrar direto no preço. Qual é a tabela, na verdade não é a tabela, a linha de preço que a gente vai trabalhar no Jardins Resort. Lembrem-se do que eu falei, lotes a partir de 525 metros quadrados, com uma estrutura de resort que daqui a pouquinho vocês vão ver. Só para vocês terem uma ideia, só de área de lazer a gente tem 4.000 metros quadrados. Então a gente está falando de um empreendimento de alto nível. Se a gente for comparar um lote hoje, como a gente já disse aqui, na faixa de 450 mil reais a 500 mil reais, então talvez a gente poderia já pensar de cara, né? Será que vai custar R$1 milhão? Então fala pra gente, Curi, qual que é a linha de tabela do Jardins Resort hoje? Hoje, para um lote padrão, né? A gente vai ter a partir de 599 mil. 599 mil reais. Surpreendente, né? Isso aí surpreendeu todos os corretores no dia do Meet, né? A gente foi só para vocês terem uma ideia, 700, 750, né? A gente fez até quase que um bolão lá no dia, né? E eu acho que o chute mais baixo que a gente deu no dia, conhecendo o empreendimento, como vocês vão conhecer daqui a pouco, a gente chutou 650 mil, 750 mil, o menor. Então, a gente tem uma linha de tabela a partir de 599 mil reais. E vocês vão ver até o final desse vídeo que o preço está muito abaixo daquilo que a gente esperava e daquilo que esse empreendimento vai entregar. Então, vamos falar, a gente falou de preço, localização é importante. Hoje, talvez não, né? É a primeira coisa que nós buscamos hoje para definir a compra, aquisição, investimento, enfim, de qualquer coisa que seja relacionada a imóveis, localização. Muitos clientes têm me questionado a respeito, porque nós temos trabalhado hoje, Curi, com o centro de Contagem.
Hoje nós temos divulgado o empreendimento como sendo no centro de Contagem. E o centro de Contagem, ele não é pequeno, né? Sim. Então, a gente quer deixar aqui muito claro para vocês onde é, de fato, onde vai ficar o Jardins Resort. Não sei se todo mundo que está nos assistindo conhece, mas talvez a melhor referência que a gente possa ter hoje seja o condomínio Estância do Ibisco. É um condomínio muito antigo aqui na região, né? E é uma referência, né, como o melhor de Contagem por muitos, já há né? muito tempo é considerado a maior referência de loteamento hoje. É um empreendimento diferente, são lotes maiores, 5.000 metros quadrados, é mais antigo, basicamente 100% construído. Mas só para vocês terem ideia de localização, o fundo do Jardins Resort é vizinho do Estâncias do Ibisco. Então, a gente está falando ali de 5 a 8 minutos do centro de Contagem até o empreendimento. Então, é por isso que a gente tem trabalhado com o centro de Contagem, porque é, de fato, na região central. A menos de 1 quilômetro, você tem Economart, você tem outros supermercados, avenida comercial, enfim, uma infinidade de possibilidades e em uma localização privilegiada. Você está comprando um terreno em uma estrutura, como a gente vai falar aqui, e na região mais bem... É o centro de Contagem, né? Não tem mais o que falar. É o centro de Contagem. Em pleno desenvolvimento, inúmeras empresas abrindo. Muito forte também, né? Eu acho que é uma localização indiscutível. É o centro de Contagem. Então, é um empreendimento que, quando eu tenho conversado com alguns clientes, eu tenho dito que ele entrega tudo. Qualquer coisa que você perguntar hoje, e isso, entrega. Mas e a localização? Entrega. Perfeito. E o preço? Entrega. Topografia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você vai ver que o condomínio é praticamente 100% plano. Lotes que não é plano, tem vista, né? Que é uma coisa que o pessoal busca muito também. Né? Exatamente. E a gente tem lote plano e com vista também. Tem para todo gosto. É fantástico. Então, falamos sobre localização. Falando de preço, falando de localização, área de lazer. Esse é um empreendimento, você que é especialista, que trabalha em inúmeros empreendimentos, vai poder dizer... Eu nunca vi nada igual. Você já viu alguma coisa parecida? Cara, não. Nesse nível, acho que nunca vi, pra te falar a verdade. Não só, né? A gente foca muito na região, a gente estuda muito o cenário nacional. Então, assim, de vários produtos que a gente acompanhou, acho que são poucos em nível nacional que tem tanta qualidade, tantos atrativos, né? E da região eu nunca vi nada nesse nível mesmo. Não só de opções, né? Mas também de cuidar, de detalhes, né? Paisagismo. É um produto muito trabalhado nos detalhes. É eu acho que a palavra principal para definir o jardim é detalhes. Tudo que a gente pensa tem algo a mais, né? Uma área de lazer de 4.000 metros, ok. Essa área é uma área dividida, né? Então, assim, eu fiz até uma cola, porque eu não consegui gravar tudo que tem. É muita coisa. Uma academia de 450 metros quadrados. Olha isso, gente. Onde que tem isso? Vou pedir o nosso diretor para subir essas imagens dessas áreas de lazer. Uma academia dentro de um residencial. Uma informação importante. São apenas 340 lotes, gente. É um condomínio pequeno. Você trabalha com muitos empreendimentos, você pode poder dizer isso, né? Afirmar isso. É um condomínio pequeno. 340 lotes com uma academia de 450 metros quadrados. A gente vive numa época, né? Felizmente, que a maioria das pessoas hoje tem buscado, de alguma maneira, cuidar da saúde, e as academias estão tão cheias. Qualquer academia, em qualquer horário hoje, é muito cheio. Qualquer horário que você vai é muito cheio. E dentro do condomínio, para os condôminos, a gente vai entregar uma academia de 450 metros quadrados. É surreal. Apesar de ser muito próximo de tudo, mas você não precisa sair de dentro do condomínio, né? Então, lá dentro já tem uma academia, que é o que a gente mais busca no dia a dia, pelo menos, acredito eu. A praticidade que compra, a gente busca. Não sei, faz compra uma vez na semana, 2. Tem gente que faz por mês. Mas a academia, o ideal é o dia a dia, né? É o diário ali para manter o foco. Então, acho que isso é um grande diferencial. E é algo que eu bati muito. Questão de 450 metros de academia. É loucura. É um padrão, assim, muito diferente, né? É um conforto muito bom. Você sabe que nunca vai estar cheio. Como que você enche uma academia de 450 metros dentro de um condomínio? Dependendo das academias, até as academias de rede, não possuem um tamanho como esse. Academias grandes, de dentro de bairro, que não tem tamanho como esse. Inclusive, você falou de compras, eu lembrei de uma outra informação importante que está dentro da área de lazer, que é o mini mercado, né?
O mini mercado autônomo, que hoje já virou quase que uma regra, né? Dentro dos condomínios, e não vai ser diferente nos Jardins. Os Jardins vai entregar um mini mercado pronto, um mini mercado autônomo, para o condomínio ter essa praticidade. Por mais que tenha comércio muito próximo, né? Muito próximo do condomínio, ali você tem hipermercados, mas você vai poder contar com o mercado dentro de casa. E isso é fantástico. A gente vai colocar o material para vocês assistirem, mas eu acho que vale a pena aqui também a gente frisar quadra de tênis coberta, gente, de saibro. É fantástico. Vocês vão conferir nas imagens e vocês vão poder se deslumbrar assim como a gente se deslumbrou. A gente vai ter duas academias, duas quadras de tênis, na verdade, né? Eu fiz uma colinha, cara. Porque, uma fechada assim, e uma aberta. É muita coisa, Fala né? pra gente aí. Então, assim, ó, a área de lazer do empreendimento tem 4.000 metros quadrados, gente. 4.000 metros distribuídos, né? Não só num ponto. Uhum. Então, tem vários pontos dentro do empreendimento. Olha só, Clubhouse, concierge, game zone, sala de massagem, sport bar. O que é o sport bar? É a sala, o espaço de tênis, né? O campo de tênis com camarote. Uau. Então, assim, tem um segundo andar que o pessoal pode acompanhar, pode fazer um lazer enquanto está jogando. Então, tudo assim, integrado, né? Tudo em na ambientes mesma área integrados. nesse Clubhouse. Você pode juntar toda a família, por exemplo, um ambiente como esse. Exato. Então, hoje, talvez, a maioria não é coberta, né? Mas as que são cobertas é o quê? A quadra. Então, lá hoje não. Tem a quadra, tem um espaço de convivência e tudo isso integralizado para mostrar e para o pessoal acompanhar o jogo. Então, como se fosse um camarote dentro do próprio condomínio, né? Sim. Aqui a área de arena, quadra de futebol, mais um lounge gourmet, então mais um espaço integralizado com esse campo. Todo ambiente de esporte tem um ambiente gourmet para você levar a família que não quer praticar esporte. Exatamente. Hoje você não precisa mais deixar a esposa em casa e jogar futebol, né? Pode ir junto, leva a família, leva filho. Legal. E vai todo mundo junto, né? Tem a parte lá de arvorismo, casa de árvore, tem trilha, tem também academia ao ar livre. Então, assim, é opção para todo mundo. É para agradar todo mundo. Ainda tem muitos. A gente vai ficar uns 10 minutos aqui só falando só citando os itens de lazer. Itens, né? Lago com deck, capela. Eu ia te perguntar sobre coisa, isso. Cara. Sobre duas coisas que... Na verdade, uma que é novidade para mim, mas antes disso eu quero falar sobre água. Hoje, o tanto de gente que eu atendo no escritório perguntando, quando a gente está trabalhando no loteamento, a primeira coisa que a pessoa pergunta, tem água? É assim com você também? Sim, sim. As pessoas estão em busca de lugares que possuem água. Sim. E eu vi no projeto que lá nós temos 2 lagoas. 2 lagoas com espaço em volta, né? Tem deck de madeira para contemplação. Então, assim, não são 2 lagoinhas, né? São 2 lagoas bem grandes mesmo. Então, assim, dentro da cidade, como você falou, com natureza, com lagoa e com infraestrutura. Então, realmente é um grande diferencial. Eu já estou convencido, não é papo, gente. não. Não é papo de vendedor, né? Igual a gente fala, mas, de fato, é um produto bem completo. Para quem está buscando de tudo, tem tudo lá. 2 lagoas. A gente está falando de um condomínio pequeno com 340 lotes apenas e 2 lagoas, gente. Isso para a gente que está no dia a dia e trabalha muitos empreendimentos, a gente sabe o quanto que isso é rico. O metro quadrado está muito caro, né? Então, se você pensa, 1 metro quadrado de lagoa não pode ser vendido, né? Então, numa região onde o metro é super valorizado, o pessoal tem buscado muita aquisição, você ter um condomínio com toda essa infraestrutura, toda a área verde, toda a área de lagoa, você vê que foi pensado para o conforto, né? Foi pensado para o uso e não só financeiro em si. Sim. Muita coisa. Porque uma das lagoas, por exemplo, é uma lagoa artificial. Então, ela não foi feita. Não existia uma lagoa ali, poderia ser lote. Então, se hoje virou lagoa, é porque teve um planejamento para aquilo também, né? Acho que isso é muito interessante falar. E poderia ser vendido. Poderia ter transformado em lote e vendido. É verdade. Então, não. Virou mais um espaço. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Realmente faz todo sentido. Realmente, o pensamento do pessoal, o arquiteto que desenhou tudo, foi muito assertivo. Acho que vai ser um sucesso e não à toa, não só pela localização, não só pelo produto, não só pelo preço, mas tudo que engloba, né? Todo o conjunto da obra, né? Todo o conjunto foi muito bem pensado e muito bem embalado também, né? Maravilha. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha visto antes, talvez existam alguns projetos, mas é a capela que será entregue no residencial.
Vocês vão ver as imagens e vão ver que é um projeto arquitetônico muito interessante, uma capela que, de fato, remete a uma igreja, a um espaço em que os condôminos eles vão poder fazer... Está pronta para evento. Pronta para eventos. Não é uma capela cerimônias de só para contemplar. casamentos, festividades, aniversários, enfim. Isso é algo que eu nunca tinha visto. Você já tinha visto algum empreendimento que entregasse capela antes? Nesse nível, não, né? Arquitetura, em acabamento, tudo que foi apresentado, a gente viu que vai ser algo de muito bom gosto. Igual a gente falou, a gente tem produtos que tem uma capela para a pessoa ir, para contemplar, ter seu momento de oração. E é uma capela que atende todas as religiões, né? Que eles deixaram bem claro isso. Foi pensado para ser uma capela, não para ser uma igreja de tal denominação ou religião. Não é uma igreja católica, não é uma igreja cristã, é uma capela para uso comum e preparada para evento. Um batizado, para um casamento. Então foi muito bem desenhada também, né? Pode ver no projeto que é algo em frente à lagoa, em frente à área verde. Então não é só a capela, né? O geral ali foi bem desenhado também. É verdade. É interessante também que eu lembrei de um outro detalhe aqui quando você falava, é que esse será um empreendimento em que a gente vai ter, e eu também acho que isso não é muito comum, pelo menos aqui na região, 2 portarias. Uma portaria de condôminos e visitantes e uma portaria separada e específica para receber prestadores de serviços, obras, caminhões pesados, enfim. Então, o condomínio ele fez essa distinção, essa separação, que a gente sabe, né? O tanto que pode ser complicado para os condôminos quando recebem a posse do imóvel. E naquele momento ali tá todo mundo ao mesmo tempo querendo construir, todo mundo querendo acessar o condomínio, Sim. Cada um com um prestador de serviço. Então isso pode trazer uma certa complicação logística para o empreendimento e para quem adquire um lote dentro de um residencial deste nível, né? E eu achei fantástico. Não só pro condômino, né? Até pro prestador de serviço facilita. Para ele, né? Facilita. Imagina, você tem uma vida portaria, dele. aí tem um proprietário e tem alguém que está prestando serviço. O porteiro vai dar preferência pro proprietário, né? Sim. Então, pro prestador, Obviamente. quando ele tem um profissional focado para isso, também vai facilitar a vida dele. Uma entrega, hoje tem muito, né? Pedido digital e tudo. Então, isso eu acho que vai facilitar a vida do condômino e a vida do prestador de serviço também. Agiliza para todo mundo. Você me lembrou de outra coisa. Você falou sobre entrega. E um outro ponto também importante, que o condomínio ele vai entregar um cômodo, um ambiente específico somente para delivery, somente para entregadores, que é fantástico também, que é um compartimento separado da portaria para receber. Então, para não atrapalhar o fluxo, que precisa ser muito bem gerenciado ali no dia a dia, na hora de receber pessoas, horário de pico, enfim, de muita gente chegando ao mesmo tempo. Então, você tem esse espaço separado, exclusivo para delivery, que enriquece também muito o empreendimento. E no dia a dia, na prática, a gente sabe o tanto que isso faz a diferença, né? Pega uma sexta-feira à noite aí, ninguém quer cozinhar, aí 10 motoboy lá na porta, você precisando entrar e sair, lá não. Exatamente. Para uma região... Na prática faz muita diferença. Então, a gente já falou de preço, a gente falou de localização, a gente falou passou aqui alguns detalhes da área de lazer, porque é muita coisa. Então, a gente vai deixar esse material disponibilizado para vocês verem. E agora, um ponto importante também, que é, obviamente, que todo mundo quer saber. Condição de pagamento. Como que a gente consegue adquirir hoje um lote dentro do Residencial Jardins? Eu posso pagar à vista, obviamente, mas eu posso fazer um financiamento. Esse financiamento é de quantos meses? Eu posso parcelar com juros, sem juros? Como que vai funcionar isso? Hoje financiamento bem facilitado, facilitado a gente fala, por não ter muitas regras, teoricamente, né? É um financiamento próprio, direto com a incorporadora. Então, menos burocrático, né? Não vai interferir se você tem 1, 2, 3 financiamentos de banco. Bancários, por exemplo, financiamentos de outros imóveis. Exatamente. Comprova a renda, a empresa vai fazer a análise, né? E, com base nisso, já faz diretamente com a incorporadora. Então, isso é um grande diferencial também, né? Um produto que vai zerar no lançamento, isso aí é 90% que vai acontecer, né? A gente não pode dar 100% de certeza, mas a expectativa é que mas eu zere. acho que vai ser, gente, 100%. A expectativa vai ser batida.
A gente não pode afirmar, mas eu acredito que sim. Mas esse ponto principal, eu acho que é o que vai ajudar também nessa venda, né? O financiamento próprio é algo muito chave, muito simples também de ser feito, né? Se uma pessoa já fez um financiamento bancário em algum momento da vida e hoje vai comprar um lote, ela vai ver a diferença, né? O Sim, quanto que é mais simples, mais rápido, mais fácil, não compromete a pessoa financeiramente, no sentido de ter um crédito aprovado ou não, e de ter outros perfeito. financiamentos ou não. Não tem ligação nenhuma com Não o tem banco, ligação né? nenhuma. Então, Exatamente. Então, só para vocês entenderem, hoje, se você é uma pessoa interessada neste loteamento nos Jardins, você tem a opção de comprar diretamente com a loteadora, financiamento próprio, né? O famoso financiamento próprio. Como que vai funcionar esse financiamento próprio? Gente, eu fiquei desacreditado quando falaram isso. 10% de entrada, gente. 10% de entrada. Nem financiamento bancário hoje a gente vende com 10% de entrada. Hoje os bancos, a maioria dos bancos estão financiando 80%, 70%, e isso dependendo para da um linha de produto crédito, né? básico, né? Não Para um um produto alto médio, padrão, né? exatamente. Então a gente está falando de 10% de entrada e o saldo, como que eu pago? Em até 120 meses. Em até 120 meses, obviamente, o dinheiro no longo do tempo tem correção, como qualquer outro tipo de empreendimento que você adquirir hoje com financiamento próprio, ou não, financiamento bancário também incorre em Sim. juros, né? Ou você tem também uma outra tabela que é muito interessante para muita gente, que a gente chama de tabela curta, né? Sim. A gente chama de tabela curta. Plano investidor, Ou plano tabela investidor, curta. 12 meses diretamente para a loteadora, sem juros nenhum. Então, você paga em um ano, sem nenhuma incidência de juros, correção, nada. Preço cheio, 10% de entrada, saldo em até 12 meses. Você fala assim, não, em 12 meses aperta para mim, parcela muito alta. Tem uma outra opção, um pouco melhor? Temos também, né? Que a gente vai disponibilizar o financiamento em até 36 meses, com a mesma entrada de 10%, financiamento em até 36 meses, com apenas correção de IPCA. O Apenas IPCA correção de hoje não IPCA. corrige nem poder de compra, né? Se olhar a Selic está dando 14%. Você está pagando IPCA, IPCA hoje é na média de 6%. Exatamente. Então, muitas vezes compensa, né? Se parar para fazer conta, às vezes compensa financiado que até mesmo pagar à vista. Né? Parcela ficou muito alta, não cabe no orçamento? Entra no plano, o maior plano, o plano mais longo, de 120 meses, também diretamente com a loteadora. Agora eu queria aqui, para a gente já ir para o fim, eu queria aqui só criar uma linha do tempo para essa pessoa que está nos assistindo, para entender como que ela faz para adquirir hoje um lote nos Jardins. Eu não sei se vocês já viram, quem já viu com certeza ficou impactado, mas a loteadora disponibilizou um centro de experiências, não é nem stand, gente, a gente está acostumado com stand, né? Vou lá no stand, ver a maquete, conhecer o projeto, um centro de experiências. E a gente pode afirmar que, de fato, é um centro de experiências, não é um stand. Eu vou pedir o diretor para colocar aí para vocês na tela, só para vocês entenderem o nível, o tamanho do stand. É literalmente algo que eu nunca vi. Eu Nunca falo vi. assim, o Jardins hoje não é um produto que a gente vende, né? A gente leva o cliente para conhecer e ele automaticamente compra. Porque ele Exatamente. vive uma experiência lá dentro. Então, o convite não é nem para a pessoa comprar. A gente liga para o cliente hoje e fala, ó, vamos ali para você conhecer. E quando chega lá, ele vê, de fato, tem um gosto, né? Do que vai ser o produto. Exatamente. Então, basicamente, a linha do tempo tem esse tempo, gente. É ir no centro de experiências. Você vai no centro de experiências, você vai passar por uma imersão, você vai ver através de um grande telão as perspectivas desse empreendimento pronto, uma informação que a gente não deu aqui ainda, previsão de entrega para 36 meses. É um prazo razoável para esse projeto desse tamanho, você concorda? Sim, com certeza. Um projeto desse nível, com essa Passa muito robustez... rápido, né? Antes da 36 meses não próxima é nada Copa, você hoje. já está com o Exatamente. empreendimento pronto. 36 meses hoje não é nada, principalmente para um empreendimento robusto como esse. Com certeza. Então, a gente leva vocês no centro de experiências, vai passar por essa imersão. Lá nós temos as maquetes do empreendimento também, para você conhecer pontualmente cada área de lazer. A gente tem a implantação para você ver também o tamanho dos lotes, que a gente tem outros lotes um pouco maiores. Então, a partir de 525 metros quadrados, mas a gente tem lotes um pouco maiores, com outras metragens. E ali você consegue ver qual que é a melhor região, né? Se é perto, uma informação importante também,
150 mil metros quadrados de área verde. Gente, E dentro do loteamento, Contagem, né? dentro de Contagem. Isso é fantástico. Ao centro. Isso é maravilhoso. Então, você pode ver lá dentro da implantação, se você quer lote mais perto da área de lazer, se você quer mais perto da portaria, se você quer mais perto da lagoa, enfim. A gente tem também a implantação lá para você conseguir ver do modo geral. Foi no Centro de Experiências, de lá nós já temos um carro preparado com motorista do próprio Centro de Experiências para levar você no loteamento. E você vai fazer essa visita pessoalmente no loteamento, que hoje, uma coisa que eu achei incrível também, eu estive lá algumas vezes com alguns clientes, então a gente já tem os lotes todos limpos, isso é fantástico, você consegue ver do início ao fim do lote, você já tem todos demarcados, já tem as demarcações, já tem o tamanho do lote, a gente já tem a plaquinha lá informando qual lote, qual a quadra, qual o tamanho dele. Então é um projeto em que você tem tudo muito claro, você consegue enxergar tudo. Porque para quem nunca comprou um lote, eu, por exemplo, já tive muita dificuldade nisso, em você chegar dentro de um loteamento, olhar para um espaço com o mato e saber o que é o que, até onde vai, onde começa, onde termina. E lá você já tem tudo demarcado, tudo muito certinho. E, assim, é espetacular. É espetacular. Uma experiência do início ao fim, né? Literalmente. E também a questão do imaginário, né? Você consegue chegar hoje, ver o seu lote e planejar o que você vai fazer ali. Então Inclusive as lagoas, para quem for lá e for visitar, já vai conseguir ver. As lagoas já estão praticamente prontas, né? Sim. Sem o paisagismo, mas a gente já tem água no loteamento. Você vai ver, você vai poder conferir isso também. Então já falamos de basicamente, de forma resumida, né? Por conta do nosso tempo, para não ficar também muito maçante para você que nos escuta e que nos assiste. Lançamento. Como que funciona para comprar? Muita gente hoje tem me perguntado quanto que custa os lotes, qual que é a metragem dos lotes, como que faz para comprar, já tem tabela de preço, já posso assinar o contrato de compra e venda amanhã. Como que funciona um lançamento de loteamento? Porque muita gente que talvez nunca tenha tido essa experiência precisa entender como que funciona. Tem o tal do represamento, né, que a gente costuma dizer. Dá para a gente um norte, uma direção. Como Perfeito. que funciona o lançamento? São vários métodos, né? Hoje no Jardins vai ser do método de represamento. Você vai lá, vai escolher as suas opções. Como a gente falou, vai vender tudo no lançamento. Então, acredito que vai faltar lote para quem quer comprar. Uhum. Então, teoricamente, vai no empreendimento, acompanha, escolhe as opções de lote. Isso antes do lançamento? Cadastro. Não, isso tudo agora. Okay. Faz o seu cadastro, manda a documentação, deixa tudo pronto. A gente vai ter um dia D, nesse dia D é o dia de chegar e fazer a compra de fato, né? Então, pode ser que você, geralmente ordem de chegada, né? Não foi detalhado como que vai ser, mas chegou, olhou na disponibilidade, vê suas opções de lote, está disponível, vai para a mesa, assina e só concluiu o pagamento. Ou seja, gente, ninguém ainda comprou nenhum lote. O que tem sido feito nesse momento é cadastro, ficha de cadastro, você preenche, né? O cliente preenche uma ficha, entrega a documentação e ali essa documentação, então, é o passaporte para a pessoa participar do lançamento. Exato. Que, inclusive, a diretoria já nos comunicou que vai acontecer nos próximos dias. Então, se é interessante para você, você já precisa fazer o preenchimento dessa ficha e já precisa, inclusive, ter as opções de lote, né? Ir até o local, anotar as opções. É o dia D, de fato, para chegar no dia e só conferir o preço e assinar o contrato. Exatamente. Então é assim que você pode garantir. Deixa tudo pronto, né? Para chegar no dia e somente escolher, assinar e concluir a compra mesmo. Perfeito. Então é assim que você vai conseguir garantir a sua unidade dentro do Residencial Jardins. A gente tem poucos dias, já fomos informados, como eu disse, que o lançamento vai acontecer daqui a uns dias. Não informaram ainda, mas muito provavelmente vai ser por ordem de chegada mesmo. Então, se agendarmos o lançamento para sábado, 8 horas da manhã, a partir desse horário, por ordem de chegada, os interessados que fizeram o cadastro, somente quem fez o cadastro vai poder participar do lançamento. Eu sou obrigado a comprar, então? Não, você não é obrigado a comprar. A documentação, todo esse dossiê, ele te dá o acesso para você fazer parte do lançamento e conferir de fato como que serão os preços, né? Como a gente explicou aqui, a gente tem a linha de tabela, mas no dia a gente vai ter disponibilizado a tabela de preço de todos os lotes. E você vai poder olhar as opções que é mais interessante, né? O cliente vai ter essa disponibilidade e poder adquirir esse lote que é um marco, com certeza é um marco,
E eu também estou nessa, estou contigo. Não vai ter lote para todo mundo. Vai faltar, são pouquíssimas as unidades. Contagem nunca viu algo como o Jardins. Repito, afirmo isso